Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e o Pão Nosso de Cada Dia, a nossa reflexão diária na Palavra de Deus. Um quadro do seu canal, A Palavra Responde. E aqui estão os nossos parceiros, aqueles que nos ajudam a manter este ministério, algo que você também pode fazer. E quem são eles? VNC Studio, Mono Brown e Ebenezer Contabilidade. Trabalhos aí de estúdio, produções que você precise para o estúdio, para um vídeo, uma mídia, um logo e coisa desse tipo. Mono Brownie, brownies deliciosos, variados, e a Ebenezer, que oferece de contabilidade para você e para a sua empresa. Os links estão aí na tela. Verifique e veja como os nossos parceiros também podem ajudar você e muito. Estamos estudando a Guerra das Naturezas e falando sobre o conflito que acontece na alma de todo homem, principalmente dos filhos de Deus. Reflexão anterior, na parte 2, falamos sobre idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia e ciúmes. Hoje nós vamos tratar sobre ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Sobre a ira, queridos, o vocábulo grego é timói e significa raiva, crise de fúria, explosões de paixão, mau gênio, ira furiosa. E aqui quero contar um pequeno testemunho para introduzir o assunto da ira. Aconteceu comigo no início da minha conversão. Era comum na minha família explosões de raiva e eu também tinha as minhas. E a última vez que isso aconteceu, eu me lembro até hoje, eu estava trabalhando dentro de um veículo que eu usava para fazer entregas, no setor de entregas de uma padaria. Me irei com uma situação dentro do veículo e quebrei, destrocei um monte de pão. Vários pães vieram pó ali. E olhando para aquele quadro, eu pensei, Deus, isso está errado, isso não pode acontecer mais. E eu orei naquele dia, Senhor, eu não quero que isso aconteça mais comigo. E foi o último dia que eu tive uma explosão de ira daquela forma. Junto com isso, fui curado de uma outra situação, que eu acordava sempre de mau humor, sempre irritado. Acabou também. Ou seja, Deus pode mudar o nosso coração, nossos sentimentos, quando nós queremos a mudança. Nós não precisamos ficar vivendo dentro de uma obra da carne. Nós podemos ter o fruto do Espírito. E sobre essa questão de que fruto do Espírito nos ajuda em relação à ira, falaremos lá na segunda parte, quando tratarmos do assunto. Sobre a ira, é importante dizer que ela tem duas faces. Temos a ira justa, a ira divina, aquela que Deus manifesta diversas vezes no Antigo Testamento, tanto em relação ao pecado do seu povo, quanto em relação aos inimigos do seu povo sendo injustos para com aqueles que ele ama profundamente. Temos Jesus manifestando ira e zelo lá no templo, quando ele expulsa os cambistas. Nós temos ainda outra situação da ira, que ela não precisa se tornar um pecado, mesmo sendo às vezes uma explosão. Como? O apóstolo Paulo fala sobre isso, Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, trata do problema de forma imediata. Não deixa a coisa para outro dia. A ira pode se tornar um ressentimento e até outra obra da carne, que é o ódio ou até a inimizade. Por outro lado, temos a ira egoísta, manifestada por Caim, em relação a Abel, quando ele mata seu irmão, manifestada por Herodes, quando manda matar os meninos, lá em Belém, porque os magos não deram notícia para ele de onde estava Jesus, e assim por diante. Então a ira, queridos, ela é necessária em nossas vidas. É ela que nos move contra situações injustas, contra calamidades, nós ficamos irados, nós queremos ajudar a fazer alguma coisa. É uma força motriz que não pode ser tirada. Ela tem que ser devidamente controlada e direcionada. Isso é muito importante. Egoísmo. O grego aqui é eriteiai, e significa facções, pelejas, discórdias, discussões, rixas, rivalidade, separa-se partidos, desavenças. As obras da carne e o fruto do Espírito, elas têm uma relação muito grande entre si, ou seja, as obras da carne têm uma relação entre elas, e assim como tem as características do fruto do Espírito. O amor, ele encabeça o fruto do Espírito e as suas características.
O egoísmo bem poderia encabeçar as obras da carne. Por quê? Porque ele está presente em praticamente todas elas. Tá? O egoísmo é que move uma série de situações que nós vimos aqui até agora. Ok? Então, esse é um ponto. Esse vocábulo, eritheia, ele é de difícil significado. E para entender o sentido que o apóstolo Paulo quer dar a ele, nós precisamos olhar como os gregos usavam esse vocábulo no seu dia a dia. E tinha a ver com o trabalho. Como assim a ver com o trabalho? Olha só, Eritos era o trabalhador diarista. O eriteuesetai era o trabalhador por contrato, o trabalhar por contrato, melhor dizendo. E o eriteia, ele era o trabalho contratado. Mas o que isso tem a ver com o egoísmo? Acontece que entre os gregos, o trabalho contratado ele ganhou um sentido negativo, ou seja, do mercenário. Aquelas pessoas que em alguns momentos trabalhavam não pela causa, por uma missão, né, por amor, por profissionalismo, somente pelo dinheiro. Então faziam qualquer coisa desde que tivesse lucro disso. Então eriteia é aquela pessoa que só pensa em si, não está preocupada com as consequências do trabalho. Faz o trabalho de qualquer jeito, interessa o salário, qualidade do serviço, como isso vai afetar alguém positivo ou negativamente, isso para ele pouco importa. Tá? Só quer o lucro. Daí derivar então essa questão do trabalho mercenário, por assim dizer, para a questão do egoísmo. Dissensões, né? Do grego aqui, o dikostasia. Discórdias, desavenças, facções, espírito partidário, os que causam divisões. Essa é a obra da carne chamada dikostasia no grego. Indica pessoas que se isolam, causam divisões, separam injustamente as pessoas, a outros, né? Causando às vezes facções e separações sem sentido. A pessoa nem sabe por que estão sendo movidos naquela direção. Aconteceu um caso assim lá em Atos 19, quando aquele tumulto se levanta contra Paulo, e diz o texto claramente que a maioria nem sabia porque estava ali, gritando, né? Grande é a Diana dos Efésios, querendo matar os apóstolos, ou melhor, o apóstolo Paulo. Então, é um resultado comum do quê? Da inimizade. Né? A inimizade, aquela outra obra da carne, gera, né, aqui a dicostasia, né, no caso. E isso contamina a muitos, né? Isso nos lembra até a raiz de amargura de Hebreus 12, 15. Às vezes a separação se dá por grupos, ou seja, partidos que se formam dentro da sociedade ou dentro do próprio corpo de Cristo, dentro da igreja, por razões políticas, até mesmo teológicas às vezes, né? Nós temos algumas guerras internas aí, tipo arminianismo versus calvinismo, aqueles que acreditam no batismo do Espírito Santo, os pentecostais contra os tradicionais e por aí vai, né? E coisas que a gente observa com muita frequência na igreja de hoje, principalmente nas questões políticas. Facções, né? A palavra aqui é o raireses, que significa partidos, partidarismo, grupos, heresias, divisões. Esse vocábulo, ele fala de uma pessoa, né, que por escolha pessoal, né, escolha própria, vamos dizer assim, ela se separa do contexto onde ela está inserida. Aí no Novo Testamento nós temos os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, né? Tudo grupos partidários, né? Por questões religiosas e políticas, e um às vezes contra o outro, ou arrogando para si uma posição mais elevada do que o outro. Só que raireses tem uma coisa interessante, né? Essa palavra ela significa simplesmente a escolha, ou seja, ela não é positiva nem negativa. Ela pode se tornar positiva ou negativa dependendo da escolha que eu faça. Sou eu que digo se raireses é mal ou é bom. Percebe que aquilo que eu falei no começo, que as obras da carne elas pervertem coisas boas? Aqui tem mais um caso. Positivamente, né, ou melhor, negativamente, é quando o indivíduo, deixa eu botar um óculos aqui que eu não enxerguei esse detalhe que eu coloquei, tá? Ele se separa de uma comunidade e faz com que outros, né, sigam o mesmo caminho dele, caiam no mesmo erro, no mesmo isolamento que ele está provocando.
Positivamente é o contrário. É quando eu escolho coisas que vai honrar a Deus, eu escolho algo para ofertar a Deus, eu escolho uma situação que vai promover a unidade do corpo de Cristo, a unidade na sociedade e assim por diante. Então, Rairedes é uma escolha. Tornar-se uma obra da carne é em função da fonte, de quem está escolhendo e por que está escolhendo. Inveja, né? Aqui o fitonoi, invejas, né? É o que está no plural esse vocábulo grego. Nem precisa de muita definição. Bem claro que é uma inveja, né? No comentário à Bíblia Sem Mistério, Epístola de Tiago, outro livro que eu escrevi, né? Outro livro, outro e-book, eu fiz as seguintes considerações sobre a inveja. Olha o que eu escrevi lá. Curiosamente, o vocábulo usado para inveja vem da mesma raiz do vocábulo como zelos ou ciúmes. E fala de um sentimento ardente, de profundo comprometimento com alguma coisa, sentimento que pode ser positivo ou negativo. Nesse caso, a inveja é negativo e empregado na busca de bens, posições e outras boas coisas que pertenciam a outros. Vamos lembrar um pouquinho dos 10 mandamentos? Não cobiçarás, né? A casa, a mulher, as coisas do teu próximo, e aí por diante. A origem latina desse vocábulo é invidere, que significa não ver. Definição que ao longo do tempo se perdeu, derivando para o atual sentido de cobiça. Então, William Barclay, no seu livro A Obra da Carne e o Fruto do Espírito, ele diz o seguinte, ó, que os ciúmes, que nós estudamos lá atrás, ele é a inveja que lança olhares de má vontade, né? Aquele olhar meio, né, azedo, amargo contra alguma situação de sucesso alheio. E a inveja é quando o nível das ações, né, chega já quando as ações chegam a um nível hostil. E as pessoas aqui, elas não se agradam, não se alegram de forma alguma com o sucesso alheio. O invejoso, queridos, eu coloquei um pouquinho mais aqui, ó. Não almeja apenas obter algo que outra pessoa possui, mas também privá-la de tal coisa. Ou seja, ele quer ser o único a ser objeto, a ter o objeto do seu desejo. Portanto, a inveja está calcada em egocentrismo, né, o egoísmo. Consequentemente, é pecado. E aqui está a razão da jornada inglória dos invejosos. Eles não atingem nada porque estão laborando em pecado, não laborando em altruísmo, alegrando-se com as vitórias alheias e buscando também o seu sucesso. Não, eles querem a derrota do outro e obter o que o outro tem para si. E com isso nós concluímos mais uma etapa aqui das obras da carne. Falta bem pouquinho para a gente terminar este assunto aqui, essa primeira parte, ok? Nós falamos aí de quase todas as obras da carne. Faltam apenas duas, propriamente dito, né? Bebedice e orgias. E depois a gente vai concluir esse assunto e iniciar fruto do Espírito. Agora é hora de nós falarmos com o nosso Deus. Oh, querido Pai, Deus eterno, todo-poderoso, mais uma vez estamos na Tua presença, Pai. Mais uma vez agradecidos pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, agradecidos porque as Suas mãos não se retiram de sobre nós, meu Pai eterno. Seja conosco, Deus, nesse dia, seja com cada família, com cada vida que está acompanhando nossas reflexões aqui, seja com o Teu povo, Pai. Livra-nos, ó Deus. Mais uma vez te pedimos dessas obras da carne, livra-nos dos nossos impulsos, Pai, livra-nos da cobiça, Deus eterno. Substitui tudo isso em nossos corações por aquelas coisas, aquelas características do fruto do Espírito que vão nos fazer aproximar tanto do Senhor, como também achar graça diante dos homens, ó Deus. Muito obrigado por esse dia, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Terminamos aqui a nossa oração, nossa reflexão de hoje. Amanhã concluímos, como eu disse, obras da carne, né? Falando sobre orgias, bebedices e coisas semelhantes a estas. E aqui estão os nossos parceiros, né? Aqueles que nos ajudam a manter este ministério